Vamos para o estudo do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina espírita maravilhosa que tanto nos consola e nos auxilia. Nosso tema de hoje, então, são chegados os tempos. Trata-se, então, da transição planetária, a qual nós estamos submetidos. Esse assunto ele é tratado, então, por Kardec no livro A Gênese, que é o quinto livro da obra básica de Kardec, da codificação do Espiritismo, e que foi escrito em 1868. Tratando-se então da transição planetária, o que seria isso, né? Esse sinais dos tempos, como Kardec se refere lá no livro A Gênese. Então são os acontecimentos, né, que irão se cumprir para que haja, então, uma regeneração moral no mundo, na humanidade. Porque diz Kardec, né, que para que uma habitação seja perfeita, é preciso que os habitantes também o sejam. Então, o universo é a nossa casa. E nós somos os habitantes. Então, para que o nosso habitat seja perfeito, nós é que precisamos ser, né? Então, tudo começa por nós, sempre. A Terra sofre, então, mudanças físicas e a humanidade, então, também tem que avançar. Se nós pensarmos lá no início dos tempos, né, o homem vivia em cavernas, depois foram aparecendo as aldeias, depois as cidades, e hoje, quando nós olhamos em volta, quando nós vemos, né, por exemplo, os arranha-céus lá de Dubai, aqui nós já temos alguns arranha-céus também, Camboriú, por exemplo, né, diz que tem o maior do Brasil. Então, nós vemos o quanto a humanidade evoluiu na questão da inteligência, da tecnologia e nesses aspectos materiais, aspectos físicos. E sendo assim, também a humanidade precisa avançar. E diz Kardec lá no livro A Gênese, né, que pela inteligência, por exemplo, um dos exemplos que nós podemos dar, o homem, então, com o esforço do seu trabalho, da sua inteligência, ele melhorou, por exemplo, as comunicações, facilitou as comunicações entre as nações. E hoje nós podemos falar em tempo real com alguém do outro lado do mundo, né? Então, realmente, nós vemos comprovados essas afirmações de Kardec, já daquela época, né, em 1868. Também ele fala a questão da tecnologia, que propiciou, né, ao homem, por exemplo, tornar a agricultura mais produtiva, a terra mais produtiva, porque a população aumentou e precisava ter alimento para esse povo todo, né? Então, também as tecnologias fizeram com que houvesse métodos que propiciaram, então, essa melhoria na agricultura e, assim, causando, então, né, tendo como resultado essa melhoria na questão alimentar. Mas a humanidade não avançou na mesma proporção que ela avançou tecnologicamente, em outros aspectos, intelectualmente, ela não avançou moralmente. Tanto é que nós acabamos de falar em alimentação e nós temos hoje 33 milhões de habitantes, né, no Brasil que passa fome. Então, por que isso, né? Se nós temos um planeta que nos fornece todo esse alimento, por que alguns ainda passam fome? Justamente por causa do avanço moral que não aconteceu, ou seja, a ganância de uns acabam causando a fome em outros, né? Ainda no livro A Gênese, Kardec se pergunta, né, por quê? O que aconteceu, né? Então, a humanidade avançou, teve um incontável progresso na questão da inteligência, mas não progrediu moralmente nem espiritualmente, porque ela precisaria ter avançado espiritualmente, moralmente, para que houvesse solidariedade, caridade, compaixão.
Então, o que é necessário? É necessário que haja uma elevação dos sentimentos. O que seria essa elevação dos sentimentos? Nós destruirmos alguns sentimentos e construirmos outros. Destruirmos, por exemplo, o egoísmo e o orgulho, que ainda é muito latente na humanidade, nesse planeta de provas e expiações, e construir o amor fraternal, porque esse então é apropriado para essa grande família universal que nós somos, todos filhos do mesmo Pai. E Kardec nos diz ainda que nenhuma mudança como essa que está acontecendo, está se operando, né, essa transição planetária, nenhuma mudança acontece sem que haja uma luta. E nós temos visto muitas lutas, né? Muitas lutas. Então, e essa luta, ela não é uma luta de combate, nem de cataclismos, apesar de nós estarmos vendo aí os fenômenos da natureza que têm destruído tanto, né? E temos visto, mas por incrível que pareça, não é esse o maior problema da humanidade, sim, é uma luta de ideias. E também isso nós podemos comprovar. Olha o que, por exemplo, a política, né? A briga de poder, a briga de ideologias, que acaba atrapalhando ao invés de nos auxiliar. Então, nenhuma mudança na sociedade, diz Kardec, aconteceu sem que houvesse uma crise que a precedesse. Sempre há uma crise que vai resultar em muito sofrimento, muita dor, muitas penas, muito dolorosa, mas que a crise, por incrível que pareça, ela vai nos favorecer porque ela vai trazer uma melhoria material e também algum avanço moral. Infelizmente, não acontece na mesma proporção. E esse processo ele é muito lento. Imaginem que Kardec escreveu o livro A Gênese em 1868. E à época, o espírito que auxiliou Kardec nessa parte desse conteúdo, que é Dr. Berry, ele dizia então que naquele momento que estava sendo escrito o livro, né, já fazia em torno de 100 anos que a transição planetária estava começando, já estava se dando essa mudança. Então, em 1868, fazia 100 anos. Se nós considerarmos 2023, 255 anos. Então, com certeza o processo é muito lento, não é? E esse processo sendo muito lento, durante esse tempo, né, inclusive Geraldo Lemos, que é um palestrante espírita lá de Minas Gerais, que conviveu muito tempo com Chico Xavier, ele diz que Chico Xavier, ao receber essa mensagem, né, do plano espiritual, diz que nós adentraremos para o mundo de regeneração por volta de 2057. Né? Muitos de nós não assistiremos, mas nossos filhos, netos, bisnetos, talvez, né? Então, se nós considerarmos, então, de 1768 a 2057, então são quase 300 anos, são 289 anos. Não é? Imaginem que processo lento, né? E aí, durante esse tempo, como é um longo período, né? Muitas coisas acontecem, muitos flagelos, muitas crises acontecem nesse período. Mas nesse momento em que está acontecendo essa transição planetária, né, surge então o Espiritismo que vem nos auxiliar. Então, vamos ver o que a Gênese diz sobre isso, né? Então diz, o Espiritismo abre à humanidade um caminho novo. Ele desenrola os horizontes do infinito, iniciando-o nos mistérios do mundo invisível. Mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, mostra para a humanidade, né? O seu verdadeiro papel na criação, um papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corpóreo. O homem não caminha mais cegamente. Ele sabe de onde vem, onde vai e por que está sobre a terra. O futuro se lhe mostra em sua realidade, livre dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele quanto a sucessão do dia e da noite.
Sabe que o seu ser não está mais limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que viverá ainda, e que de tudo o que ele adquire em perfeição pelo trabalho, nada está perdido. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje, e daquilo que o homem se faz hoje pode concluir o que será um dia. Então, hoje nós estamos plantando o nosso futuro, né? Então, o Espiritismo ele faz o quê? Ele trouxe o homem à consciência da sua responsabilidade. Nós já sabemos quem somos e quais são os objetivos. Nós recebemos a vida de Deus com uma missão, a missão de amar, servir, não é? Então, que o Espírito é imortal, que tudo que nós fazemos enquanto Espírito, estamos na Terra, espíritos encarnados, temos uma alma, tudo aquilo que nós fazemos reflete em todo o universo, não só ao que está à nossa volta, mas em todo o universo. Porque, segundo Berry, né, esse espírito que ajudou Kardec, tudo na natureza está ligado, né? Então, não há como nós termos uma ação, por mínima que seja, que não venha a ter uma consequência. Então, o homem, por suas obras, se for do bem, ele terá os resultados, sofrerá as consequências do bem, se beneficiará. Mas se ele tiver más obras, ele também sofrerá a consequência. Não é Deus que pune, é ele mesmo que sofre as consequências dos seus atos. Quanto mais nós colaborarmos, então, quanto mais nós nos melhorarmos enquanto pessoas, né, nessa existência atual, mais então nós poderemos acelerar esse processo de regeneração da humanidade na sua questão moral, com menos sofrimento. Kardec ainda na Gênese diz o seguinte, que o progresso, né, todo o trabalho que o homem tem, que faz com que ele progrida, ele também ajuda a progredir o outro. E o outro progredindo, progride todo o cosmos, né? Tudo é ajudado. E as futuras gerações ainda tiram proveito desse progresso. Então, nós nos perguntamos, né? Nós queremos deixar boas obras para a futura geração? Sim. Deus é o mesmo para todos, Ele ama a todos igual, todos da mesma maneira, né? Então, Ele é justo e bom. Nós queremos também ser justos e bons, já que somos seus filhos? Queremos, né? Quando a humanidade se olhar, então, como filhos do mesmo Pai, né, e se der as mãos, olhar o seu irmão como um irmão, então nós viveremos o amor fraternal que tanto Deus quer que nós vivamos, né? E nós assim seremos auxiliados uns pelos outros e também auxiliaremos. Enquanto o homem estiver dominado por sentimentos do egoísmo e do orgulho, ele vai usar toda a sua inteligência, toda a sua força de trabalho em proveito próprio, não da maneira coletiva, né? Então, ele tem inteligência, ele tem habilidade, ele tem competência, mas ele só usa para os seus prazeres, para satisfazer os seus desejos, não pensando no outro. E muitas vezes ele passa por cima do outro para conseguir aquilo que ele quer. Então, somente essa regeneração moral é que poderá trazer para a humanidade, então, esse amor fraternal tão necessário. E ainda hoje nós poderíamos falar, né, afirmar a mesma coisa que Kardec afirmou em 1868. Imagine, nós estamos em 2023, 255 anos depois, nós poderíamos dizer a mesma coisa, como disse Kardec lá no livro A Gênese: a humanidade ensaia, tateia, mas resiste na regeneração moral. Se detém pela inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias, pela sede do poder e pela sede da riqueza. Então, olha só, né? Então, essas resistências é que nós precisamos vencer, né? E isso, então, só será possível, segundo Kardec, lá no seu livro A Gênese, para as novas gerações. Mas nós é que temos que plantar essa semente do bem,
para que as próximas gerações possam então viver esse mundo de regeneração. E a época atual é uma época de transição, né? Estamos em 2023 e estamos vivendo essa transição desde 1768. E Kardec faz, como ele mesmo diz, uma comparação vulgar. Ele considera assim, ele pensa um regimento, né? Um batalhão. Né? Então, esse batalhão, esse regimento formado por homens turbulentos, indisciplinados, em desordem, que são a maioria, que maltratam os outros, que causam o mal, e também por um grupo que são os homens bons, que são a minoria, e por serem a minoria sofrem os maus tratos dos que são a maioria, seus conselhos são desprezados, eles sofrem deboches e sofrem todo o mal por parte desses homens turbulentos. Então, Kardec propõe essa ideia para o nosso entendimento. Vamos pensar assim que esse regimento serão retirados 10, 100 homens turbulentos, né? Vamos tirar um número X de homens turbulentos e vamos colocar no lugar deles homens bons. O que nós teremos? Um novo regimento, com o mesmo número de homens, porém a maioria serão homens bons. Então é isso o que irá acontecer nesse tempo de regeneração. Os homens que não estão contribuindo serão exilados e no seu lugar virão espíritos que vêm para nos auxiliar nessa melhoria moral. E no final desse capítulo 18, né, do livro A Gênese, Kardec então diz que são folhas como folhas de outono que caem e que o vento leva, para que em seu lugar nasçam novas folhas vivazes, com o mesmo suspiros de vida que existiam nas folhas anteriores, mas que essas então vieram para nos trazer a esperança. E elas renascem então, por quê? Porque a vida não se extingue, né? Então, a morte só existe para o que é material. A vida não se extingue e o espírito se purifica. E a cada existência, Deus nos dá essa oportunidade de subirmos um degrau a mais na escada da evolução. Também o livro Obras Póstumas, ele também fala sobre essa transição planetária, essa mudança, porque se faz necessária devido ao que está acontecendo. Então diz assim: infelizmente a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira e sua resistência marcará o fim de seu reino por lutas terríveis. Em seu desvio, eles mesmos correrão para sua perda, levarão à destruição que engendrará uma multidão de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-serão os suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido um número maior de homens que serão antes da morte arriscados do número de vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis da natureza. No entanto, através da nuvem sombria que vos envolve e no seio da qual ronca a tempestade, já vedes despontar os primeiros raios da era nova. E isso nos traz uma grande esperança, né? Então eu pergunto, né, essa reflexão, isso é fantasia? O que foi dito aqui em 1869, no Obras Póstumas, não existe fantasia. Nós estamos presenciando toda essa realidade. Então, tudo isso acontece porque a humanidade insiste, né, em não se regenerar. Ela prefere chegar ao fundo do poço, para depois, então, pedir socorro, né? E esse fundo do poço são todas as depressões, os suicídios, os crimes, os homicídios, os estupros, o aborto, o desrespeito à vida, o descuido com a natureza, enfim, tudo isso que nós vemos diariamente nos noticiários
que nos deixam então tão tristes, né? Mas na Obras Póstumas diz que um raio de esperança então vem nos acolher, não é? Com esse novo tempo que está por vir. Também outra obra espírita, Transição Planetária, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz então que tudo isso que vem acontecendo, essas tragédias, todo esse caos, ele é um convite para que a humanidade então aceite essa renovação. Então, trata-se de um convite para que possa se instalar, então, a justiça, o dever, a ordem e o amor. E, por incrível que pareça, Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito que vem trazer essa mensagem, ele diz: Jesus, em sua época, nos falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então, a humanidade vai destruir para depois, então, se renovar. Tomara que não seja assim, né? Que antes disso nós possamos, então, chegar nesse período de regeneração. E diz ainda Manuel Filomeno de Miranda que há um grupo muito grande, né, de homens que se preocupa tanto com a causa animal. Muito justo, os animais são seres divinos. E a única proteção, nós só podemos ser anjo da guarda dos animais. Porque às vezes a gente diz, eu sou o anjo da guarda do meu filho. Nós só somos anjo da guarda dos animais. No nosso processo evolutivo, nosso estágio evolutivo, só nos permite proteger os animais. A nossa capacidade não passa disso. Então, muito justo que nós sejamos cuidadosos com os animais, que nós amemos os animais, que nós cuidemos deles com muito amor, porque são seres divinos. Mas, ele diz, enquanto isso, há muitos idosos, crianças e enfermos em total abandono, morrendo de fome, e que a humanidade passa por eles indiferentemente. E essa indiferença cruel, então, é a ausência, né, dos sentimentos de compaixão e de solidariedade. Armas que se dizem inteligentes e que dizimam uma nação inteira, não é? Então, armas inteligentes. Olha a inteligência do homem para destruir e não para construir, né? Então, produzindo guerras pela ganância financeira e pela ganância do poder. E ainda muitos usando o nome de Deus, né? Que é por Deus que eles fazem isso. Então, meus amigos, são chegados os tempos, né? Essa expressão, ela nos leva, ela pode nos remeter a duas ideias, a dois olhares, né? Porque nós sempre temos que ter um olhar cuidadoso com a vida. Então, essa expressão, são chegados os tempos, ele nos traz essas duas ideias. Esse primeiro pensamento, que é de toda essa tragédia, de toda essa destruição, que a gente pensa, meu Deus, não é possível que vá acontecer alguma coisa pior do que isso que está acontecendo nesse momento. E aí, no outro dia, a gente liga o noticiário e vem uma coisa pior ainda. A gente pensa, não é possível que possa acontecer tudo isso, né? Nós tivemos recentemente aqui no nosso estado aquelas inundações. No dia seguinte, notícia do terremoto em Marrocos, no outro de inundações na Líbia, onde milhares de pessoas morreram. Então a gente pensa, parece que não é possível que possa acontecer mais coisas. Então esse primeiro pensamento nos surge com essa expressão, são chegados os tempos. Mas também essa expressão, ela pode nos levar para um outro olhar, para um olhar da esperança, não é? Para uma luz que se aproxima e daqui a algum tempo nós estaremos adentrando nesse mundo de regeneração, no qual o mal ainda existirá, mas o bem será a sua maioria, como aquele regimento que Kardec cita, né? O regimento será de homens bons. Então, nós temos que ter esse olhar, porque aquilo que já aconteceu, o que está acontecendo, foge ao nosso poder fazer alguma coisa. Não é? Mas aquilo que virá a acontecer, nós podemos hoje tomar a decisão de nos melhorarmos, porque tudo começa por nós, a paz começa por nós. Então somos nós que temos que começar, e começando nós, começa o outro, e assim vai indo, né? Vai se perpetuando. Todo dia Deus nos dá
oportunidade do recomeço. Então, que nós possamos recomeçar com mais amor, com mais tolerância, com perdão, com cuidados com o planeta, com a sublimação do sexo, com a sensatez nos relacionamentos, a paternidade consciente, enfim, tantas coisas, empatia, alteridade, todos sentimentos bons que nós podemos vir a criar em nós, né, e cultivar, para que nós não caiamos no vazio existencial, que nos leva à drogadição, ao alcoolismo, às fugas das mais absurdas, né, que nós vemos aí a corrupção, a pedofilia, o aborto. Então, que nós possamos nos melhorar enquanto pessoas para ter essa responsabilidade a que nós somos convidados, né? Usemos a nossa inteligência, a nossa boa vontade no trabalho do bem em prol desse mundo de regeneração. Nós que já passamos por um mundo primitivo, no qual nós éramos guiados pelos nossos instintos, estamos hoje no planeta de provas e expiações, resgatando os nossos erros do passado, mas estamos caminhando para um mundo de regeneração, cheios de esperança, e é assim que nós devemos ter esse olhar. São chegados os tempos de esperança, de amor, de melhoria pessoal para cada um de nós, né? Usemos a literatura espírita para nós criarmos sabedoria, aprendermos, nos melhorarmos, né? Usemos da oração que nos conecta com Deus, que nos faz estar sempre conectados com Deus, porque Ele nunca nos abandona, jamais vai nos abandonar. Deus, Jesus, né, com seus ensinamentos e um exército de espíritos que Deus manda para o nosso auxílio. Então, nós não caminhamos sozinhos, sempre nós estamos com alguém. Então, que através das orações, né, nós possamos pedir a Deus algo que é da nossa responsabilidade, que nós possamos ser um instrumento de paz, como diz São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queridos amigos, muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção.